Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês de Miguel Ancho Prado e Fernando Luna, Manuel Montano, O Manancial da Noite. Edição lançada em março de 2023 pela editora Conrad, certo? Formato europeu, né? Capa dura, papel crochê, né? Trazendo aqui um gibi premiado, né? Do autor Miguel Ancho Prado, de 1993, ele foi lançado originalmente na Espanha, certo? E aqui a gente tem uma história, né, em parceria com Fernando Luna, certo? Fernando Luna, que foi o criador, certo, de uma novela radiofônica, né? Uma radionovela, como ele deixa aqui explícito no começo, onde ele cria, né, essa novela de rádio que deu origem a essas histórias, certo? Contadas aqui em Um Manancial da Noite. O começo do gibi ele já é bastante surreal, né? Bastante metalinguístico, quando ele mostra, né, a criação do personagem Manuel Montano no papel, né? E o próprio Miguel Ancho Prado, né, conversando com ele à medida que ele vai e ganha vida na história. Isso aí já de cara já vai deixar vai deixar claro para o leitor que é a proposta, né, meio surreal do gibi, certo? E aqui no gibi a gente vai ver que é uma história um tanto solta. Na verdade é uma sequência de pequenos episódios, tal qual a novela de rádio, né, onde o Manuel Montano vive. Ele só vive naquele espaço, certo, da ficção, né? Então a gente vai ver essa sequência de pequenos causos, né? Essa história radiofônica foi contada pela emissora 333, negócio desse, espanhola, né? No começo da década de 80. E no final do gibi tem explicando que o Miguel Ancho Prado ouvia isso, sempre quis contar essa história. Aí ele se juntou ao criador, né, o Fernando Luna, para fazê-la. Logo no começo a gente vai ver o chefe de polícia Boticário, né, que tem essas visões aqui engraçadíssimas com peixe dentro do negócio de água, né? Depois a gente vai ter até um motivo para isso, onde ele vai mandar não, né? Ele vai dar o caso assim pro Manuel Montano: ó, tem um negócio de Manancial da Noite aí que estão pagando muito dinheiro se você descobrir. Então ele vai e cai nessa história, né? E isso vai levar ele ao longo do gibi inteiro, certo? Numa sucessão de pequenos casos, onde às vezes, certo, o caso ele cai no colo, né, do Manuel Montano, como é o caso desse aqui, o caso do grande Chung-on, certo, onde ele é pago por um pequeno, né, um jovem senhor chinês a procurar uma garota, né? Depois ele descobre que teve um assalto lá, mas não foi o responsável por isso, e o próprio pai desse garoto dá para o Manuel Montano a solução do caso e acaba de maneira inusitada, né? Já o caso da piscina é um caso onde ele trabalha para conseguir desvendar o mistério. Ele consegue desvendar, só que não acaba de uma maneira mais propícia para o nosso herói ou anti-herói, né, noir aí, certo? Nosso herói dúbio, o Manuel Montano, certo? Aqui nessa história, né, o batom da fibra de linho, ainda no caso do Manancial da Noite, procurando por ele, certo? O Manuel vai encontrar, né, uma mulher chamada Fibra de Linho e termina de uma maneira bastante inusitada, né? Ele vai cuidar do filho dela por uma noite, né? E por falar em noite, o capítulo mais surreal da história é justamente chamado A Noite, onde o Manuel Montano conversa com os seus colegas, né, seus amigos de profissão, pessoas que vivem na noite, no caso, um ladrão, salafrário, contraventor, né, chamado Pesca, onde ele lembra, né, com carinho, né, do antigo amor, né, e o sentimento do amor que não está mais lá, certo? E em conversações que acaba o gibi, né, o capítulo final dessa história, a gente vai ver que diante de vários ocasos o Manuel Montano ele briga para poder chegar até a missão. Quando ele finalmente chega até lá, tem uma reviravolta nessa missão que ele não precisa mais trabalhar tanto a favor dela, e termina ele conversando, né, com o seu colega, seu algoz, a mesma pessoa que vive com ele entre as sombras,
E o leitor chega à conclusão que o tal Manancial da Noite, que esses personagens ficam tanto falando, não é nenhuma pessoa, nenhum lugar, nenhuma coisa, mas um estado de espírito. Mas os personagens aqui, né, que estão dentro da ficção não reconhecem isso. Um gibi peculiar, né, do Miguel Ancho Prado, não é sensacional, né, mas eu achei bastante peculiar. Acho que vale a pena sim a leitura dele, vale pela curiosidade e a arte do autor, que é fantástica. Aqui um editorial, né, do Cassius Medaldar, o editor da Conrad, falando sobre o programa de rádio que inspirou o gibi, certo? O qual é o Manantial de la Noche, certo? E um texto sobre Miguel Ancho Prado, muito bom, né? O gibi editorialmente. E aqui essa bela imagem, né? A bela capa aí, uma grande imagem aí, widescreen, né? O Manancial da Noite é isso aí, né? Esse estado de espírito, certo? Que a noite causa nas pessoas, noite das cidades modernas, decadentes e brilhantes. Concordam, discordam, diga o que acharam nos comentários, se inscreva no canal, aperte o sininho para notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.